Quando você muda de país, né, tem que aprender a língua local. E assim, confesso pra vocês que o italiano, ele me surpreendeu. Ele é mais difícil do que eu imaginei. Às vezes no Brasil a gente tem uma impressão, o italiano é super parecido. Não, não é assim, tá, gente? Nem com o espanhol e nem com o italiano. Eu nunca tinha tido contato com essa língua. Eu só conhecia duas palavras, que era per favore e amore mio. Só. Não conhecia mais nada. Então eu tinha contato com o inglês, tinha feito cursos de inglês lá no Brasil. Fiz também cursos de espanhol. E quando eu cheguei aqui, a minha maior dificuldade era tudo, eu pensava que era em espanhol. Não sei o porquê, parece que a minha chavinha aqui no cérebro entendeu que aqui eu iria lembrar das coisas em espanhol. E isso acabou me confundindo bastante no começo. Porque não tem nada a ver, né, gente? Italiano é uma coisa, espanhol é outra. Tanto quando às vezes eu ia falar alguma coisa, eu acabava falando a palavra em espanhol. E aí o Renan falava, mas não é isso. Aí eu, isso é espanhol, esquece. Então foi difícil isso pra mim no começo. Mas questão de um mês só, depois eu tive que dar um reset no espanhol aí na minha cabeça e começar a praticar mesmo o italiano. Música eu não sou de escutar muito, nem quando eu estudava inglês, espanhol, nada disso. Eu sou mais de assistir televisão e séries. E aí isso tá me ajudando bastante, né? Com legendas e tudo mais. Mas agora então eu vou contar pra vocês como está sendo na escola que eu estou estudando e como eu consegui me matricular. É legal compartilhar, deixar essas informações aí pra quem vir pra Itália, fazer a cidadania, for morar aqui, saber, né, como funciona, quanto custa essas escolas e por aí vai, tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de mais nada, quero pedir para se inscreverem. É só clicar no botão vermelho que tá ali embaixo, escrito inscrever-se, e deixar o seu joinha no final do vídeo. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu fui atrás de uma escola. Bom, quem quer fazer o intercâmbio de estudo, tem as escolas que são pagas. Aqui mesmo em Florença tem uma das maiores escolas. Então tem bastante opção. Só que no meu caso, como eu vim com o meu esposo Renan para fazer a cidadania italiana dele, a nossa mudança para cá, né, não era com o objetivo de intercâmbio de estudos. Então eu comecei a procurar escolas que fossem gratuitas. Gente, eu não acho que a educação é um gasto, mas sim um investimento. Até porque, né, no Brasil eu sou professora, minha mãe é professora, então vocês entendem muito bem como que significa isso pra mim. O Renan, nos primeiros 3 meses dele aqui, fez um curso que o próprio Comune indicou, Comune é a prefeitura, né, indicou pra ele. Só que quando eu cheguei em dezembro, a escola já estava fechada para férias, e aí, na primeira semana de janeiro, a gente já começou a pesquisar qual escola eu iria estudar. Fomos até essa escola que ele fazia o curso, porém lá não estava mais oferecendo curso para todos os estrangeiros, apenas para os refugiados. Eles me passaram o endereço de uma outra escola e eu fui até lá. E o porteiro me informou que a escola estava fechada para férias e que lá não dava curso de italiano para estrangeiros. Me passou outro endereço. Fui até o endereço. Quando eu cheguei lá na porta, tinha um aviso falando que a escola só funcionava de segunda e quarta, das 2 às 4 da tarde. Esse horário, então, bem específico. Bom, para resumir a história, fui até esse endereço na segunda-feira, no horário que estava no papel, e a pessoa que estava na secretaria me informou que não tinha mais vaga para aquele mês, né? Era o comecinho de janeiro. E disse para eu voltar só em fevereiro. Nesse meio tempo eu procurei bastante informação na internet, outras escolas, mas aqui na cidade que a gente mora eu não localizei. Confesso pra vocês que no primeiro mês foi bem difícil. Quando passou aquela êxtase, né, de você estar como turista, que você entende que aqui é o país que você vai morar e você tem que falar aquela língua pra trabalhar, pra poder viver a sua vida aqui, começou a ficar um pouco difícil pra mim. Então, né, nesse primeiro mês aí de janeiro, eu me dediquei a estudar em casa. Então, eu peguei material na internet, no YouTube, tem muita coisa que ensina. Também televisão, aqui a televisão de casa, que é, né, tudo em italiano. Eu coloquei legenda pra ir acompanhando, tentando entender, né, o que eles falavam. Assisti bastante série que eu gosto, com legendas também em italiano. E assim foi indo, tá? Só que eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de ir pra escola, sabe? Eu gosto desse contato com o professor, de copiar coisa da lousa, de anotar no caderno, tirar dúvidas.
Eu até estava com saudade da sala de aula. Fiquei super ansiosa para chegar fevereiro, para eu poder ir lá fazer minha matrícula e começar a estudar. Então, no comecinho de fevereiro, fui na escola, fiz a minha matrícula. Esse lugar chama-se CPIA. Também vou deixar o link aqui embaixo. Eu sei que tem várias regiões da Itália, não é só aqui na Toscana. E aí eles me informaram, aguarda, né? Nós vamos ligar para você, deixe seu telefone, seu e-mail, entraremos em contato quando formarmos turmas. E aí eu fiquei esperando essa ligação que nunca acontecia. Enquanto isso, continuava estudando em casa. Eu sei que, gente, quando chegou no mês de março, eu não tinha recebido ligação nenhuma. E eu passava na porta da escola e eu via várias pessoas entrando lá. Só que ali, nesse lugar, é uma instituição mantida pelo governo e eles dão aulas de ensino médio, ensino fundamental para pessoas que ainda não concluíram. Então eu pensei que fosse, né, as pessoas entrando para fazer esse tipo de curso. Só que eu tava indignada, porque já era março e ninguém tinha me chamado ainda. Então eu resolvi entrar na secretaria e perguntar. E assim, outra coisa que vocês vão perceber, quem for morar aqui na Itália. Aqui, gente, cada funcionário fala uma coisa, cada um te dá uma informação. Eu sei que eu voltei lá em uma semana todos os dias. Então eu fui de segunda a sexta e falava, quando começa o curso de italiano? Quando começa o curso de italiano? Aí um funcionário falava que já tinha começado, o outro funcionário falava que não sabia, que iam entrar em contato, o outro falava que era só em setembro. Eu falei, eu vou ficar indo lá até eu conseguir uma vaga. E aí na sexta-feira eu encontrei com o professor, ele falou, vamos fazer um teste para ver qual é o seu nível, e aí na segunda-feira eles te ligam. Eu falei, não, eu já fiz esse teste no dia da matrícula, eu preciso estudar, eu quero estudar, e por favor, né, consegue uma vaga para mim. Aí ele falou, segunda-feira eles te ligam. Aí, né, gente, eu fiquei, ninguém vai me ligar, porque nunca ligava. E aí, realmente, na segunda-feira, o responsável me ligou e falou que era pra eu ir lá, porque eu ia começar. E aí, eu comecei numa turma, que é o nível A2. Aqui na Europa, eles têm um padrão para definir qual é o seu nível da linguagem. Então, o A00 é o básico do básico, né? Eles ensinam letras, números. É mais para as pessoas que não têm o alfabeto igual ao nosso, né? Como os chineses, os árabes, esse tipo de linguagem. Depois vem o A1 e o A2. Então, o A2 seria um básico ali, tá? Então, foi nessa turma que eu entrei. Depois tem o B1 e o B2, que seria o nível intermediário, e o C1 e o C2, que seria o nível fluente. Só para vocês entenderem como funciona essa classificação aí da linguagem na Europa. Então, eu comecei na turma do A2, 20 alunos de vários países. Isso também é muito bacana, porque a gente consegue conhecer novas culturas, novas línguas, né, novas pessoas. Vou deixar aqui agora algumas imagens que eu fiz lá na sala de aula. Não filmei quando tinham pessoas, né, pra não ficar sem graça, mas só pra vocês verem como que é a sala de aula lá. A professora é uma italiana, e eu tô gostando bastante, acho que a aula tá fluindo, eu tô conseguindo aprender bastante, assim. Do primeiro mês pra cá, eu melhorei muito a questão da audição, porque no começo eu tinha dificuldade de entender o que eles falavam sem ler, assim, sabe? Na televisão, por exemplo, eu não entendia o que eu ouvia, só quando eu lia a palavra, né, embaixo. E agora eu já consigo entender, tô muito feliz com esse avanço aí. Esse curso é próximo à minha casa, dá 5 minutinhos a pé, bem tranquilo, né? Ele é totalmente gratuito, que é melhor ainda. E assim, eles só oferecem uns livros, né, do A1 e do A2, que você paga 6 euros cada um. Na turma tem pessoas da China, do Paquistão, da Romênia, da República Dominicana, do Peru, de alguns países da África. Eu sou a única brasileira. Olha só como são as coisas, né? Nesse meio tempo, aí no mês de março, eu fui até o Centro para Emprego, que é como se fosse um pedaço do Poupa Tempo aí no Brasil, que ajuda as pessoas a procurarem emprego, fazerem currículo, etc. E lá tem um painel muito grande com informações de cursos gratuitos. E aí tava lá um curso gratuito de italiano intensivo. Só que não era aqui em Empoli, era em Firenze. Eu entrei em contato e foi super tranquilo para fazer a matrícula. Foi só ir lá pessoalmente e levar meus documentos. Então fui até Firenze
E aí, nesse mês, eu decidi que eu iria fazer esse intensivo, né, nas duas escolas, aproveitar a aprender o italiano. Então, me matriculei e estava indo para Firenze todos os dias. E lá era bom porque tinha aula manhã e tarde. Só que como eu já tinha me matriculado aqui em Empoli, né, enchi tanto a paciência lá do secretário da escola que eu não ia faltar aqui. Então, nos dias que eu tinha aula aqui à tarde, eu vinha aqui à tarde e ia de manhã lá. Então, peguei para fazer esse intensivo e foi muito bom. Estudar é sempre bom, né, gente? Então, também lá era totalmente gratuito. Não vendia livro, só os xerox mesmo que a professora fornecia e as informações que ela passava na sala de aula. Esse lugar chama-se Help Center. Também vou deixar a informação aqui embaixo, o site. Eu acho legal compartilhar com vocês, porque quando eu estava procurando, eu não tinha achado informações assim sobre isso na internet. Eu tinha visto outras aulas de italiano gratuitas em Firenze, mas eram muito longe, assim, da estação de trem, né? Onde a gente para. E essa é ótima, porque ela é do ladinho da estação de trem. Só que na Help Center é um pouco diferente. Não tem um número fixo de alunos por turma. Só que tem ali 30 carteiras, né? Se você chegou e as 30 carteiras já estão lotadas, você não consegue assistir aquela turma. Você tem que voltar para a próxima turma da tarde. Então lá você tem que chegar um pouquinho mais cedo até do horário para não correr o risco de ficar de fora. Então eu fiz esse intensivo de um mês aí no mês de março, nessas duas escolas. E abril eu retornei apenas para a escola aqui de Empoli mesmo. Continuo nas aulas lá, eu tô gostando bastante. A professora, ela ensina a parte da gramática, tem conversação, tem leitura, tem escrita, tem atividades para casa. Eu vou mostrar para vocês os livros. Então, esse é o A0, que é bem básico mesmo, que fala sobre alfabeto, números e etc. É um livro bem pequenininho mesmo. Aí vem o A1, que é o básico. Essa é a carinha do livro aqui, ó, custa 6 euros, tem até o preço aqui atrás, ele é tabelado. Não podem cobrar mais do que isso. Não fiz esse curso A1, eu peguei o livro para poder estudar em casa, repassar algumas coisas. Eu já entrei no A2, então a professora ainda falou no primeiro dia de aula, tudo bem, você vai começar no A2, só se eu ver que você está com alguma dificuldade, não está conseguindo acompanhar a turma, eu vou colocar você no A1. Mas deu tudo certo, consegui acompanhar. E o A2, que é o que eu tô estudando agora, é esse aqui. Também o mesmo valor. E eu acho bem interessante, tem bastante exercícios legais. Eu também comprei um dicionário, né, português e italiano. Eu gosto dessa coisa de livro, né, gente, de caderno, enfim. É um dicionário pequenininho aqui, super levinho. Ele é uma mão na roda, porque o Google Tradutor, ele é super traiçoeiro, né? Às vezes você digita uma coisa lá e ele traduz completamente diferente do que deveria ser. Então, isso aqui, tô mais confiante. Tô com dúvida lá no meio do exercício. Procura aqui no dicionário, método antigo mesmo, método raiz, e tá tudo certo. No final do módulo 2, a escola aplica um teste, né, um exame, para testar o conhecimento do aluno. Então, é uma prova, nossa, que a professora fica colocando medo todas as aulas, né? Mas eu tô super tranquila, tô confiante. É uma prova de escrita, de leitura, de compreensão e também prova oral. E aí, se você passa nesse teste, você tem um certificado do A2. Tem um período de férias, porque as férias aqui são em julho e agosto, que são os meses aí do verão. E aí, depois, em setembro, começa o nível do B1. Quis compartilhar com vocês, então, como foi essa saga aí para conseguir a matrícula e como está sendo lá na escola. Quem me acompanha no Instagram já viu que eu posto algumas coisas da sala de aula, algumas curiosidades. Fiz até uma brincadeira lá, né, coloquei uma palavra em italiano e fiz uma enquete para ver se vocês acertavam lá qual que era o significado em português. Então, quem não me segue ainda, começa a seguir lá, tá bom? Débora_Puorro. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Tchau! Até o próximo vídeo.